Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre O Mentiroso, parte 5. A grande pergunta que fica sempre é: por que existem tantas seitas no Brasil? Se todas essas chamadas igrejas, denominações e assim por diante, se todas elas são cristãs, e têm o mesmo objetivo, por que elas não se unem numa só igreja? Não seria muito mais fácil? O interessante é que eles se respeitam, um fala bem do outro, mas vivem separados. Por quê? Por quê? No meu modo de entender, isso não tem nada de religioso, isso tem a ver com rede, como se fosse uma rede de supermercados, como se fosse uma rede de farmácias. São redes, e a finalidade principal dessas redes não é a religião. Tanto é que se uniram ao primeiro partido que misturou religião com política e colocou tudo dentro do mesmo pacote e saiu aí fingindo de religioso, fingindo de patriota, de defensor da moral e dos bons costumes. Eram tão bem preparados que, em vez de falar família de bens, família de bem, falavam família de bens. Família de bens. Então não sabiam nem o que estavam falando, mas o importante era ter preconceito, o importante era distribuir o ódio, o importante era falar mal das pessoas, o importante era pregar a moral e os bons costumes de uma forma totalmente imoral e sem bons costumes. Fazer arminha com as mãos, gesto de assassino. Religiosos fazendo isso. Que religião é esta? A grande pergunta é: que religião é esta que dentro da igreja o pastor faz um gesto de armas? É contra a cruz. Condena a cruz, que é um símbolo cristão. Porém, fazer gesto de assassinato acha normal isso. Que religião é essa? Quando um cara que se diz religioso aceita ser ministro de um governo, aceita ser candidato a deputado, candidato a senador, se enfia no Senado, se enfia na Câmara dos Deputados, vai se enfiar na prefeitura como prefeito. Esta pessoa não é religiosa e não é político. Esta pessoa está enganando o povo. Outra coisa totalmente errada é a pessoa usar a religião para ameaçar as pessoas. O certo Malafaia ou Malacheia, eu não sei como que se pronuncia, ou melhor, eu sei, mas eu não estou querendo falar como que se pronuncia. Este Malacheia ameaça as pessoas dizendo: não mexam com ungido, porque eu já vi gente que mexeu com ungido morrer. Já viu, é? Como é que você viu? Morreu do quê? De bala perdida? E quem foi que perdeu a bala? Se ele já viu morrer, não foi punição de Deus, não, porque Deus não usa punir as pessoas com a morte. Se fosse verdade isto, quando os torturadores estavam torturando Jesus, eles seriam punidos com a morte. Não consta que Jesus puniu alguém porque estavam torturando. Então a religião não se vinga, a religião não é para vingança, a religião não é para punição e não é para amedrontar ninguém. Quando um cara que se diz religioso começa a pregar esse tipo de situação, na verdade ele não está praticando religião. Ele está praticando a defesa do poder dele que a religião lhe deu. E se ele está usando esse poder que ele tem através da religião, é porque ele está fazendo errado. E por que essas igrejas não se reúnem?
Eles não consideram que a única igreja diferente da deles é a católica? Então, eles deveriam ser todos unidos, todos com uma mesma coordenação, porque afinal de contas são todos eles religiosos e todos eles cristãos. É claro que se reunindo, perde o acesso à grana, diminui o dinheiro. Então essas pessoas de religiosos não têm nada. Eles estão mentindo. Eles usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Tanto é que os donos destas redes são muito ricos. O tal do Macedo, o tal do Valdemiro, o tal do Soares, o próprio Malacheia, um tal de Feliciano que virou deputado, que virou militante político, que virou militante de direita e que de religioso só leva o nome. E mentira em cima de mentira. Praticam homofobia o tempo todo, falta com respeito às pessoas homossexuais. E nós, indiferente de nós sermos a favor ou somos contra, nós não temos o direito de ser nem a favor nem de ser contra, nós temos a obrigação de respeitar. Religião serve para nós não podemos querer administrar religião nas outras pessoas. Não é desta forma. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, mas o PT apoia os homossexuais, o PT apoia os LGBT e coisas desta natureza, gente, entendam de uma vez por todas. O PT foi criado por pessoas sérias, pessoas comprometidas com o ser humano, pessoas comprometidas com o humanismo, com o social, e essas pessoas respeitam todos. Respeitar o homossexual, respeitar o LGBT, não significa dizer ser a favor e nem ser contra. Respeitar é um direito de todos. É um direito deles, é um direito dos héteros, é um direito de todas as pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que respeitar todas as pessoas. Não me consta que na Bíblia, em momento algum, Jesus faltou com respeito ou Jesus simplesmente despediu ou não aceitou receber algumas pessoas porque elas eram prostitutas ou porque eram homossexuais ou por coisa parecida. Jesus não desprezou ninguém e Jesus não ficou chamando a atenção de ninguém por essas condutas, por essas práticas, até porque Jesus nunca discriminou pessoas. Nós temos a referência de quando Jesus perguntou para a prostituta: alguém te condenou? E quando ela respondeu: ninguém, Senhor, ele disse: pois eu também não te condeno. Vai e não torne a pecar. Então o que Jesus aconselhou? A não cometer erros. Mas Jesus não condenou ninguém. Então ser religioso, ser cristão, é ser tolerante também, é respeitar também as pessoas. Não usar a religião para mentir, associar-se a grupos políticos porque esses grupos políticos deram dinheiro. Isso não é ser religioso, isso é ser mentiroso. E quando determinado sujeito que é religioso é pego em flagrante na sua atitude homossexual, ou seja, saindo de um motel com uma pessoa do mesmo sexo, o cara joga a culpa no diabo. Gente, ele fala que o diabo é culpado porque o diabo tentou. Desculpe, desculpe mesmo, mas neste caso o diabo é mais honesto que você, porque o diabo não joga a culpa em você, mas o culpado é você que foi pro motel com seu namorado, e não culpa do diabo. O diabo não tentou ninguém.
O diabo não tem interesse em sexo, ele é espírito. Portanto, você foi pior do que o diabo. Esta é a realidade. Neste caso, o diabo é melhor que você, porque o diabo não tentou, não. É você que foi fazer a sua prática e que não admite porque não tem caráter. Então, este cidadão que foi pego saindo do motel com um garoto e que disse que era culpa do diabo, mentiu. E os outros que são líderes de seitas e que têm essas seitas para ganhar dinheiro, porque são muito ricos, viraram bilionários, estão entre os mais ricos do Brasil, vivem como marajás, vivem como reis, como príncipes. Mentem e mentem para ganhar dinheiro. Esta é a realidade. E de religiosos não tem absolutamente nada. Tem nomes bonitos para suas igrejas: universal, mundial, internacional e tantas outras, do Brasil, do planeta. E como eu já disse em outra situação, o bispo Arnaldo, com a sua Igreja das Galáxias, é o mais honesto, porque como humorista, ele sempre fala que a igreja dele não é a igreja de verdade. A igreja dele é a igreja do humor para a crítica. Portanto, a igreja dele é mais séria que essas igrejas aí que se dizem religiosas, mas que estão aí para faturar dinheiro. Esta é a realidade. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Afinal de contas, para nós podermos continuar fazendo vídeos e ficarmos motivados. Muito obrigado e fiquem com Deus.